Olá, bom dia a todos. Meu nome é Robson Neiva, sou do marketing da Intertech Brasil, que está realizando esse webinar em parceria com a Intertech da Alemanha, através da Amanassi. E vamos começar agora falando sobre para produtor de material para contato com alimentos. É isso, sobre os regulamentos Mercosul. Muito bem. Posso começar? Pode começar, fica à vontade. Obrigada, Robson. Bom dia a todos. Como o Robson acabou de falar, eu sou a Manassi Araújo, eu estou falando aqui da Intertech da Alemanha, e hoje eu vou apresentar esse webinar para vocês sobre esse tema, sobre os regulamentos para materiais em contato com alimentos nessa região do Mercosul. Bom, antes de começar com o tema do webinar mesmo, vou passar algumas informações para vocês sobre essa linha de serviço dentro da Intertech, que é a qual eu faço parte, que vem, o nome é em inglês, Health, Environmental and Regulatory Services, que é a sigla aqui, a HERS, H-E-R-S, que nada mais é do que serviços de saúde, ambientais e regulatórios. Essa linha de serviço é global dentro da Intertech, ou seja, nós temos escritórios no mundo todo, vamos dizer assim, nas principais regiões, aqui na Alemanha, temos também nos Estados Unidos, aí no Brasil, na China, no Japão, é uma linha, é um departamento, vamos dizer assim, bem grande, A maioria das pessoas aqui no nosso departamento são cientistas, E a nossa especialidade são os regulamentos, E aí tem a divisão dos subgrupos, Cada grupo foca em um tema, Mas, de um modo geral, nós protegemos os interesses dos nossos clientes e dos seus produtos, E damos apoio aos nossos clientes para eles colocarem um produto seguro no mercado e ajudamos eles a cumprir todos os requisitos, desses regulamentos que estão sendo cada vez mais e mais, Então, esses subgrupos, como eu falei antes, são diferentes temas. Vou passar aqui para o próximo slide, que mostra, Então, nós temos um subgrupo que é focado em químicos mesmo, Assim, faz registro e análises. Temos outros colegas que têm o foco nos regulamentos que se aplicam a produtos farmacêuticos, Temos colegas para a parte de alimentos, Temos outros que o foco deles são só nessas substâncias restritas, Para quem já trabalha aí nessa área regulatória, sabe que tem vários regulamentos que tem uma lista de químicos que não são autorizados em certos tipos de produtos, Então nós temos um grupo especializado só nisso mesmo, Temos também colegas que ajudam com questão de meio ambiente e de sustentabilidade, em diferentes casos, Por exemplo, no descarte de embalagens, Tem países onde é preciso registrar tudo isso, Então, temos um time aí que dá um apoio nisso. O time que eu faço parte, Que é o foco são nos regulamentos que se aplicam a materiais em contato com alimentos, e temos também um time que é focado nos regulamentos de cosméticos. Bom, para todas essas áreas, nós oferecemos uma gama de serviços, Aqui vocês podem ver alguns exemplos, Por exemplo, avaliação de risco, Sempre uma coisa muito importante quando se coloca um produto no mercado, Então, nós temos especialistas que vão ajudar os clientes a entender quais são os possíveis riscos, que a não conformidade pode acarretar à empresa,
né, no caso de um novo produto ou de um novo mercado. Ajudamos com a conformidade do produto de um modo geral, né? Por exemplo, preparando plano de teste, né? Quais são as análises laboratoriais que são necessárias para comprovar mesmo que o produto está em conformidade com os regulamentos, né? Nós oferecemos consultoria regulamentar, né? Assim, esses textos dessas legislações sempre são muito complicados, né, de entender o que realmente quer dizer, ou então muitas vezes tem o caso também de uma empresa estar querendo entrar num novo mercado, vender seus produtos em um novo país, e não sabe muito bem quais são os requisitos, né, com que regulamentos esse produto precisa estar em conformidade, então a gente ajuda nisso também, né, fazendo um screening aí dos regulamentos, tudo que se aplica a esse produto, para poder dizer para o cliente tudo que ele tem que fazer para colocar um produto seguro no mercado. E com relação à cadeia de suprimentos também, né, nós damos um apoio em relação a isso, que é sempre bem complicado, principalmente para empresas que estão no final da cadeia, né, já produzindo um artigo, um produto final. Às vezes é bem complicado, né, de saber, assim, será que o meu produto está de acordo com os regulamentos, sem saber o que a empresa que está lá no começo, fazendo só uma das substâncias químicas que está dentro desse produto, o que eles estão usando, né? Às vezes é um processo bem complicado, então a gente oferece suporte nessa área também, né? Coletar todas essas informações e assegurar que tudo, ao longo de toda a cadeia, tudo está em conformidade, né? Aqui, o próximo slide já é, então, mais focado, né, nesse tema para materiais em contato com alimentos, né, só um pouco mais detalhado que serviços a gente oferece nessa área, né, aqui eu coloquei uma lista, vocês vão receber os slides depois, então vocês podem, né, olhar, né, ler tudo direitinho, mas aqui vou mencionar só alguns pontos, né, por exemplo, treinamento personalizado, né? Às vezes uma empresa quer ter um treinamento, quais são os regulamentos, os requisitos que se aplicam ao meu produto específico, né? Então a gente oferece esse tipo de treinamento, né? A gente oferece registros também, né? Dossiês e petição. Quem já está um pouco familiarizado com esse tema de regulamentos para materiais em contato com alimento, sabe que muitos países, né, esses regulamentos são baseados em listas positivas de substâncias, né? Então, muitas vezes tem uma empresa que quer usar uma determinada substância no seu produto, que ainda não está nessa lista, então, para usar essa substância, uma petição precisa ser enviada às autoridades, né, contendo todos os dados químicos, físicos, toxicológicos dessa substância, né, por isso que o nome é dossiê, porque é bem grande, um material bem extenso mesmo, né, para pedir a autorização. Como é complicado isso, a gente, né, faz isso para os nossos clientes também, né, em diversas regiões do mundo, aqui na União Europeia, nos Estados Unidos, na China e, claro, aí no Brasil também, né, onde esse registro tem que ser feito com a Anvisa. Bom, como eu falei antes, eu não vou explicar ponto por ponto, né, depois vocês podem olhar quando vocês receberem a apresentação, caso algum desses serviços, né, seja de interesse de vocês, só entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o prazer em ajudar. Bom, então vamos lá, começando para o tema mesmo desse webinar de hoje, né? Aqui uma pequena introdução, Mercosul, né? O Mercado Comum do Sul, que foi criado em 91 através do Tratado de Assunção, no Paraguai, e foi consolidado em 94 aí no Brasil pelo Protocolo de Ouro Preto, né? Então já faz alguns anos que o Mercosul existe, né? É o maior bloco da América do Sul, e o objetivo é promover
o livre comércio, né, o movimento de bens, pessoas e moedas, e moeda, né, entre esses países membros. Os fundadores do Mercosul são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Depois, outros países, deixa eu passar aqui para esse outro slide, né? Esse slide eu deixei aqui na minha apresentação. Não sei, acho que aí no Brasil não vai ser o caso, né? Mas assim, eu sempre deixo esse slide na minha apresentação porque eu percebo que tem muita confusão aqui na Alemanha, no geral na Europa, pessoas de outros países, eles confundem, eles acham que Mercosul significa toda a América do Sul, o que não é verdade. Não, nem todos os países da América do Sul fazem parte do Mercosul, né? Então, quem são, afinal de contas, os membros, né? Incluem os fundadores, é claro, né, que eu mencionei antes, e esses estados são os responsáveis pela criação dessas resoluções da Mercosul, o que inclui também as que são para materiais em contato com alimentos, né? Aqui do lado esquerdo da tela, vocês vão ver as listas de outros países daí da América do Sul que não fazem parte do Mercosul, né, não são membros oficiais, eles são países associados, né? Isso quer dizer que eles negociam com os países do Mercosul, né, nessa questão de regulamentos. Muitas vezes esses países aceitam os regulamentos do Mercosul, porém eles não têm a obrigação, né? O Chile, Colômbia, Peru, eles não têm a obrigação de aceitar esses regulamentos, que não é o caso dos países membros, né? Os países membros eles têm que seguir as resoluções do Mercosul, né? Aqui no lado direito vocês vão ver que a Venezuela está em vermelho, está destacada em vermelho, né? Isso não é um erro, eu fiz de propósito mesmo, vou explicar aqui no outro slide por quê, né? A Venezuela, apesar de não ter sido um membro fundador do Mercosul, se tornou membro do bloco em 2012, né, e iniciou o processo de adotar todas as resoluções do Mercosul na legislação nacional, né? Porém, no final de 2016 para o começo de 2017, né, devido a essa crise que vocês sabem que está acontecendo lá, a Venezuela foi suspensa do Mercosul, né? Então, o status atual é que a Venezuela não está sendo considerada membro. Isso quer dizer que eles perderam todos os direitos, assim como eles também não têm nenhuma obrigação em respeitar os regulamentos do Mercosul no momento, né? Bom, no meu próximo slide eu vou mostrar como só dar uma ideia de como é o processo de criação de uma resolução do Mercosul, né? Como vocês podem ver aqui no slide, é um processo longo, né? Começa com o grupo de embalagem, no caso de, já entrando no foco do webinar, né? No caso de materiais para contatos de alimentos, começa com o grupo de embalagem, né? Eles fazem as propostas para as resoluções, né? Que materiais, por exemplo, eles vão incluir nas resoluções. Depois, quando eles definem esse texto inicial, vai para a comissão alimentar. Depois da comissão alimentar aprovar o texto, eles iniciam uma consulta pública. Inclusive, no começo desse ano, teve uma consulta pública, né, onde a indústria em geral, ou qualquer pessoa, pode dar opiniões sobre o texto, né, pode dizer se eles concordam ou não com o que está escrito lá, se acha que alguma coisa tem que ser modificada nessa resolução, né? E quando termina o período da consulta pública,
esse feedback aí que foi recebido da indústria, do público em geral, volta para a comissão alimentar, e aí eles decidem, né, o que eles vão considerar e o que eles não vão considerar para o texto final. Daí passa para o grupo de mercado comum, né, para o grupo alto do Mercosul, para poder para eles poderem sancionar essa resolução, né? Não sei se vocês perceberam nesse detalhe, né, mas sempre que eu me refiro a Mercosul, eu uso a palavra resolução e não regulamento ou legislação. Por quê? Isso parece um detalhe, mas faz uma diferença, né? O Mercosul não cria leis, não cria legislações. Eles criam resoluções. Só que os países membros do Mercosul, eles são obrigados a incorporar essas resoluções do Mercosul na legislação nacional. E aí é quando vira uma lei de fato, né? Então, isso é um ponto bem importante, né, quando se está trabalhando com essas questões regulatórias, de conformidade de produto, né, sempre tem que prestar atenção, quando for fazer as referências, por exemplo, em uma declaração de conformidade, a se referir à lei do país, né, no caso, no Brasil ou na Argentina, e não à resolução do Mercosul, né. Aqui no próximo slide, só para dar um exemplo de como é o nome, né, das resoluções, né? Todas as resoluções começam com GMC, de Grupo Mercado Comum, e sempre acompanhado por 4 números, onde o X é o número da resolução em si, e os 2 últimos números vai ser o ano da sanção, né? Na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, quando eles fazem a transposição dessa resolução para a legislação nacional, eles mantêm esse mesmo número que o Mercosul usa. No Brasil, para complicar mais um pouquinho, esse assunto que já é difícil, esse número muda, né? Aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês verem, né? A GMC número 03 de 92 é a resolução que tem os critérios gerais para todos os materiais que são usados em contato com alimentos, ou são usados para embalagens com alimentos, né? Essa resolução já foi incorporada na legislação nacional do Brasil, porém com o número 91, e o número final é 01, porque foi feito em 11 de maio de 2001. Né? Esse aí é outro detalhe também que eu acho bem interessante de ver nesse caso, que, como eu falei antes, os países membros eles têm obrigação de incorporar as resoluções do Mercosul na legislação nacional. É só uma pequena informação de como essas resoluções são incorporadas na legislação nacional, né? Por exemplo, na Argentina, porque cada um tem a sua maneira, né? A obrigação que eles têm é só de incorporar, e aí cada país faz ao seu modo, como, por exemplo, na Argentina, tem o Código Alimentar Argentino, e é nesse Código Alimentar que essas resoluções são incorporadas, as resoluções para os materiais em contato com o alimento. No Brasil, por exemplo, elas são incorporadas em formas de portarias da Anvisa, que pertence ao Ministério da Saúde, né? Então, como eu disse, cada país tem a sua maneira, né? No Paraguai, por exemplo, é o Ministério da Saúde também que toma conta disso, né? No Uruguai, elas são incorporadas
através de decretos pelo Ministério da Saúde Pública também, né? Eles não, como é que eu posso dizer, eles não põem um novo texto ou uma nova lei onde tem esse texto na íntegra com toda a resolução do Mercosul, não. Apenas lançam um decreto dizendo, por exemplo, assim, a partir de hoje a resolução 0392 está válida em todo o território uruguaio, né? Então, isso daí depende, varia de país para país. Saber onde procurar quando estiver investigando as leis dos países, né? Aqui, no meu próximo slide, vou falar só mesmo assim uma palavrinha sobre esse tema do registro, né? Não é o foco principal do webinar hoje, mas eu resolvi colocar porque eu recebo muitas perguntas dos nossos clientes em relação a isso, né? O que precisa ser registrado, se eles são obrigados a fazer esse registro ou não, né? E na maioria dos países, o registro é obrigatório de materiais para contato com alimentos, ou então de embalagens de alimentos, né? O único que diferencia um pouco é o Brasil, vou já mostrar para vocês, né? Aqui só nesse slide o exemplo da Argentina, né? Que o registro é obrigatório, e aí depende do tipo de produto, ou então a que nível esse registro, a empresa quer que o registro seja feito, né? Existem vários institutos que podem fazer isso, né? E aí sempre vai depender do tipo do produto, né? Por exemplo, se é importado, ou então se é de origem vegetal, né? É um pouquinho mais complicado. Como eu disse, era só para dar uma breve informação, não vou entrar nos detalhes. No próximo slide fala sobre o Brasil, que é o que eu falei antes, que é meio que uma exceção, né, dentro do Mercosul. Porque no Brasil, o registro não é obrigatório para todos os tipos de materiais. Na verdade, a maioria dos materiais são isentos do registro. O único caso em que esse registro deve ser feito é quando esses materiais são reciclados, né? Como, por exemplo, a garrafa PET, né, que é autorizado pelo regulamento que esse material PET, esse polímero pode ser usado depois de reciclado para contato com alimento, mas aí nesse caso o registro é obrigatório, né? Mas isso significa, então, que quando o material não é reciclado, que quando o material não é reciclado, não é necessário cumprir com os requisitos dos regulamentos? Não. Mesmo quando é um material virgem, todos esses requisitos ainda se aplicam e o material precisa cumprir com todos os requisitos dos regulamentos técnicos. A única isenção para material virgem é a isenção do registro. Não. Aqui no Paraguai também o registro é obrigatório, como eu falei, é só o Brasil que tem essa exceção, né? Aqui quem tiver um pouco mais interessado nesse tema pode olhar depois aqui, quando receber os slides, né, ver o nome do instituto, onde é que esse registro é feito, e no próximo slide também tem um pouquinho de informação sobre o Uruguai, né? Vamos lá, para fazer o registro. Bom, então, vamos lá para o tópico principal mesmo, né, do webinar de hoje, né? Essa resolução com os critérios gerais para materiais em contato com alimentos, né, ele divide os diferentes materiais, né, tem as classificações, né, e os materiais que são classificados nesse regulamento são esses aqui da lista que vocês podem ver, né, materiais plásticos, né, celulose, materiais metálicos, vidro, cerâmica, parafina, elastômeros, adesivos e a celulose regenerada, né.
Esses materiais, como eu disse, são classificados lá e tem regulamentos e requisitos técnicos específicos para esse tipo de material, né? Para outros materiais, como por exemplo, pigmentos, né, ainda não tem um regulamento técnico na Mercosul só para esse tema, né? Esse tema é bem extenso, né, esse tema, esses requisitos, né? Para entrar nesse mercado do Mercosul, os materiais precisam estar em conformidade, como eu disse antes, com todos esses requisitos técnicos, e no geral tem mais ou menos umas 37 resoluções do Mercosul sobre esse tema, sobre o tema materiais em contatos com alimentos, né? E aí essas resoluções têm diferentes focos, né? Tem tem esses materiais aqui que eu acabei de falar, tem resoluções também que estão explicando os tipos de ensaios laboratoriais que devem ser feitos em cada tipo de material, né? Ou então que simulante tem que ser usado, dependendo do tipo de alimento que vai ser embalado nesse produto, né? Enfim, são vários textos, né? No geral, plástico é o que mais tem, né? Tem 20 textos relacionados a plástico, né? Tem 7 resoluções que regem o uso de materiais celulósicos, né? 2 para materiais elastoméricos, 2 para celulose, né? 1 para parafina, enfim, a quantidade depende de material para material, mas o que mais tem requisitos técnicos, de fato, é o plástico. Bom, aqui nesse próximo slide, vocês podem ver já dividido por tema, né, como eu estava falando isso, e também coloquei como informação, né, o número da resolução Mercosul para cada tema, né? Aqui, como eu falei antes, a 392 são os critérios gerais, que é relacionado a critérios de higiene, por exemplo, a boas práticas de fabricação, né? É sobre esse tipo, sobre esse tema, vamos dizer assim, segurança em geral é o assunto dessa resolução e é válido para todos os tipos de materiais, né? Por exemplo, com relação a boas práticas de fabricação, que é um requisito dessa resolução geral e diz que todo material que vai ser usado como embalagem ou equipamento em contato com o alimento tem que ser produzido, né, usando boas práticas de fabricação. E aqui, né, enfim, não vou falar de um por um, senão fica cansativo, mas aqui vocês têm a tabela mostrando o número de cada resolução, e aqui vocês têm o tema, né, que tipo de material é abordado por essa resolução. E aqui, no próximo slide, como eu falei antes, né, plástico é o material que mais tem requisitos, né? Essa tabela que vocês estão vendo aqui, todas essas resoluções se aplicam a plásticos, né? Tem, vamos dizer assim, as principais são essas aí de cima, a 212 e a 3207, que é onde você pode encontrar a lista positiva de substâncias químicas que podem ser usadas, né, em plástico, que vai ser usado como embalagem ou o equipamento no geral. E, enfim, né, e os outros aqui vocês podem ver os temas, né, como devem ser feitos as análises, os ensaios de migração, corantes que podem ser usados em plástico, né, enfim, vários temas são abordados com relação a isso. Aqui, no próximo slide, né, vocês podem ver um resumo dos requisitos básicos dos materiais, né? Alguns
Alguns eu já mencionei antes, né, a questão das boas práticas de fabricação, isso faz parte dos requisitos básicos e é válido para todos os produtos, né. Como eu falei antes, eu mencionei o exemplo do plástico, né, que tem a lista positiva de monômeros, de aditivos e de polímeros que podem ser usados, mas há listas positivas também para outros materiais, como, por exemplo, para papel, por exemplo, ou então para materiais elastoméricos, né? Há listas positivas e quando há é um requisito básico também que o material só pode ser feito, só pode ser produzido com substâncias que estão presentes nessas listas, né? Também, dentro dos requisitos básicos, também tem essa questão do limite de migração global aqui, que todos os materiais têm que estar de acordo com esses limites, né? Para algumas substâncias, eles colocam, a resolução coloca um limite de migração específica, né? Quando é o caso, então, tem que ser demonstrada também a conformidade com esse limite. Outro requisito básico também é com relação às propriedades sensoriais dos alimentos, né? Esse material não pode mudar, não pode alterar essas propriedades sensoriais e, de um modo geral, materiais reciclados não são permitidos, com exceção desses que têm uma resolução específica para isso. Como eu falei antes, para o PET, por exemplo, para o PET, tem uma resolução específica para isso, então pode ser usado. Mas outros tipos de plásticos, não, se forem reciclados, não podem ser usados para embalagens de alimentos, né? Para quem já trabalha com assuntos regulatórios, para quem está um pouco por dentro desse tema, talvez tenha percebido que é bem parecido com os requisitos dos regulamentos para materiais em contato com alimentos aqui da União Europeia. Isso é um fato, as resoluções do Mercosul são baseadas nos regulamentos aqui da União Europeia, né? Por isso que é bem parecido, mas algumas diferenças existem, sim. Bom, aqui vou passar para explicar um pouco sobre a resolução que tem os critérios gerais, né? Como eu acabei de falar, é bem parecida com o regulamento aqui da União Europeia, né? Eles também têm uma que é válida para todos os tipos de alimento, que eles chamam de Framework Regulation, né? Então, nessa resolução, vocês encontram o âmbito, né, de alcance, que materiais devem estar em conformidade, né, que tipos de materiais são classificados como materiais em contato de alimento, o que é uma embalagem de alimento, o que é um equipamento alimentar. Isso é um ponto que eu também acho bem interessante, né? Quando a gente fala sobre materiais em contato com alimentos, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são embalagens de alimentos, né? Mas no Mercosul, assim como a União Europeia, esses regulamentos não são válidos só para embalagens, são válidos literalmente para todo material que entrar em contato com o alimento. Ou seja, equipamentos usados na indústria alimentícia, né, para o processamento, para o armazenamento, ou então para o transporte de alimentos, esses materiais também devem estar em conformidade com essas resoluções Mercosul, né? Então, aqui no próximo slide, né, aqui mostrou as definições, né, e aqui tem o ponto sobre os componentes dos materiais, né, que é como eu mencionei antes, né, a maioria das resoluções são baseadas em listas positivas, né, e essa resolução com os critérios gerais deixa claro isso, que se a substância não estiver na lista positiva, não pode ser usada, né? Enfim, outros critérios gerais também, como a pureza das substâncias, que devem estar de acordo,
né, compatíveis com o uso, etc. E algumas definições aqui para embalagem, específico para o fecho da embalagem, né, como isso, como deve ser feito e o que não pode acontecer em uma embalagem, né. Acho que eu já mencionei os pontos principais, né, dessa resolução, né. Um resumo: não pode oferecer nenhum risco à saúde do consumidor, né? Isso também está está escrito bem claro nessa resolução. Não pode conter substâncias tóxicas, né? Não tem que ser de uma pureza compatível. Enfim, já mencionei a maioria dos pontos principais. Então, vou passar aqui para a resolução GMC número 0212, que é, como eu mencionei antes, a lista positiva de monômeros e outras substâncias iniciadoras. E isso é uma coisa que eu acho bem interessante também na resolução Mercosul, é que eles têm uma lista positiva de polímeros também, né? Isso, né, antes, como eu mencionei, é bem parecido com as resoluções da União Europeia, mas tem diferenças. Isso é uma diferença, por exemplo. No regulamento aqui da União Europeia não tem polímeros na lista positiva. É só monômeros mesmo, né, e algumas substâncias iniciadoras, né? Mas, enfim, polímeros não fazem parte da lista. E no Mercosul, eles fazem, né? Aqui vocês podem ver as principais seções dessa resolução, né? A parte 1 são a lista dos monômeros, né? Aqui tem a parte 2 sobre produtos obtidos pelo meio de fermentação bacteriana, né? Algumas especificações, depois na parte 3 para algumas substâncias. Tem depois na parte 4 essa parte com as restrições ou as especificações também, e é nessa parte que se encontra, por exemplo, limites de imigração específica, né? E na última parte é a lista dos polímeros autorizados. Bom, aqui no próximo slide é só uma informação, né, sobre que já foi incorporada na legislação nacional, né? A Argentina se atrasou um pouco, mas já está incorporada também, né? Então essas resoluções são válidas já desde 2012 em todos os países do Mercosul, né? E aqui, como eu falei, esse primeiro ponto aqui é que essa lista de monômeros ela é baseada no regulamento da União Europeia 10 de 2011, e a lista positiva de polímeros, lembra que eu falei antes que a da União Europeia não tem polímeros? Pois é, essa parte é baseada no regulamento para materiais em contato com alimentos dos Estados Unidos, né? Ou seja, pode-se dizer que os regulamentos desses dois lugares, a União Europeia não é um país, mas desse bloco e desse país dos Estados Unidos são usados como referência para a criação das resoluções Mercosul, né? Então, bom, aqui esse próximo slide, né, é sobre a GMC número 3207, que também é uma lista positiva, só que ela contém a lista positiva de aditivos que podem ser usados em materiais plásticos, né? E essa resolução, o alcance dela vai também até revestimentos, né? Então, no caso, né, se tiver alguém na audiência que produz revestimentos para materiais em alimentos, pode se basear nessa resolução para decidir aí a composição química do revestimento, né? Então, enfim, tem as definições, né, do o que é
um aditivo, né? Às vezes há muita confusão também sobre isso, o que de fato pode ser considerado um aditivo e o que pode ser usado como um aid polymerization. Poxa vida, no momento não me faltou a palavra em português, desculpa, o costume, mas para ajudar na polimerização do plástico, é isso, né? E, enfim, então essa resolução tem essas definições, né? Bom, deixa eu passar aqui para sim, e nessa resolução também eles colocam limites de migração específica, por exemplo, né, para esses aditivos, né? Então isso é um ponto bem importante, que não precisa só estar, a substância não pode não deve somente estar presente na lista, mas ela deve estar em conformidade com esses limites também, né? Tem vezes que para certas substâncias é um limite de migração mesmo, né, quanto pode migrar, e para algumas outras substâncias é um limite de uso, né, qual a quantidade máxima dessa substância que pode ser usada na formulação do produto, né? Então, sempre tem que prestar atenção nesses dois detalhes, vamos dizer assim, né? Não é só ver a substância que eu uso faz parte da lista, então eu já posso dizer que o meu produto está em conformidade. Não, tem que confirmar também que está em conformidade com os limites. Assim, eu já dei agora uma ideia geral dessas resoluções para plásticos, né? Então, vou mudar um pouco o tema aqui, falar sobre essa outra resolução aqui, que já é para materiais celulósicos, né? Como hoje é o primeiro webinar que a gente está fazendo, né? Eu resolvi não focar em um tipo de material só, e sim dar mais uma ideia geral de como são essas resoluções do Mercosul, né? Em que elas se baseiam. Então, eu coloquei isso aqui também para ter uma ideia de como é. Para os materiais celulósicos, também é baseado em lista positiva de substâncias, né? Como eu disse antes, a maioria é bem... a base dessas resoluções são listas positivas. Essa é uma diferença bem grande dos regulamentos nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que eles não têm uma lista assim. Nesse ponto já é bem parecido com o regulamento da União Europeia. Enfim, então aqui o mesmo princípio que eu acabei de explicar para vocês, né? Começa com as disposições gerais, né? Algumas coisas alguns requisitos que são específicos só para materiais celulósicos, né? Lembrando que a resolução 03 de 92 também se aplica a materiais celulósicos, né? Essas disposições gerais que vocês encontram nesse regulamento já é mais específico para esse produto, mas os dois são válidos, né? E depois vocês têm a lista positiva das substâncias que podem ser usadas, e na parte 3, também detalhando os ensaios, como devem ser feitos os ensaios, né, de migração para esse tipo de material. Vou passar aqui para o próximo slide, né, é um pouquinho mais detalhado, né, mas, enfim, eu coloquei assim só mais algumas informações, né, como, por exemplo, aqui nesse ponto, no terceiro ponto, eles indicam qual é o limite da migração total, né? E está definido também nessa resolução que a tolerância analítica do método deve ser de 10%. Isso tudo são detalhes que a gente tem que prestar atenção quando está fazendo um trabalho, uma revisão de conformidade de um produto, né?
às vezes, né, clientes chegam com a gente e falam assim, olha, eu já realizei um ensaio no meu produto para essa substância, ou então um ensaio de migração total, olha aqui os resultados. E quando a gente vê o resultado, a gente percebe que a tolerância analítica do método usado não era de 10%. Então, nesse caso, o ensaio tem que ser repetido com um método que, de fato, está de acordo com o que a resolução requer, né? Então, é difícil, vamos dizer assim, é um longo processo, né? Não é, essa questão de verificar a conformidade não é tão simples assim, não é só ver se faz parte da lista positiva e pronto, né? Mas, enfim, estamos aqui para ajudar. Estou tentando explicar, mas estamos aqui para ajudar vocês. Né? Enfim, essa resolução para materiais celulósicos tem também com relação a bifenilas policloradas, né? Tem outras, coloca limite para outros tipos de substâncias, ou então de agentes que são usados na fabricação também, como agentes dispersantes, antiespumantes, agentes antimicrobianos, né? Então é bem detalhado isso aí, tudo, o que pode ser usado e o limite para essas substâncias. Bom, aqui a parte sobre assim, a introdução nas resoluções, né? Foram essas que eu mostrei agora, né? E aqui eu quero falar um pouco sobre essa questão da atualização da legislação. Como é que acontece, né? Ou então, quando? Não tem um tempo fixo, assim, não, né, não diz assim, por exemplo, a cada 2 anos ou a cada 3 anos a legislação vai ser atualizada, não, né, isso aí depende, é bem diferente, né, mas um dos motivos que pode causar a atualização de uma legislação, por exemplo, é a questão da petição, como eu mencionei antes, né? Caso alguma empresa queira usar uma substância que não está na lista positiva, então essa petição pode ser feita. No caso do Brasil, essa petição deve ser enviada à Anvisa, e quando a Anvisa decide, né, depois da avaliação de todos os dados que foram passados, se eles decidirem, ficou comprovado que essa substância é segura, não causa nenhum dano à saúde do consumidor, então nós podemos incluir ela na lista positiva. Então, essa é uma situação em que acontece a atualização da legislação, né? E aí tem esse detalhe também se é harmonizada, né? Harmonizada a gente diz para legislações que vieram do Mercosul e que são válidas em todos os países do Mercosul, e tem as resoluções ou legislações que a gente chama de não harmonizadas, que são aquelas que são válidas só em um determinado país, porque cada país do Mercosul tem o direito de colocar mais requisitos, vamos dizer assim, em uma resolução, entendeu? Por exemplo, quando vem o texto do Mercosul, esse texto é obrigatório, tem que ser incorporado na legislação. Menos que isso não pode, mas se o país disser, não, mas eu quero colocar alguns requisitos extras, aí é permitido, né? Então, existem regulamentos para materiais em contato com alimentos que são só nacionais mesmo, né? E aqui, no meu próximo slide, eu vou mostrar um pouco, falar um pouco sobre uns pequenos problemas que temos com essa legislação hoje em dia, que tem alguns materiais que para qual não existe legislação, né? Lá no começo da apresentação eu mostrei a lista para vocês, né, de que materiais são classificados,
E isso não cobre todos os materiais que são usados, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei as embalagens ativas inteligentes, tintas de impressão, desculpa, né? Não existe legislação específica para esses tópicos, né? Então, nesses casos, é recomendado lidar com a autoridade local mesmo. Por exemplo, se tem alguém querendo usar uma substância em forma nano no material, é recomendado, então, enviar uma petição para a Anvisa, né, no caso, para conseguir, pelo menos, a liberação para o Brasil, né, caso a Anvisa decida que não coloca nenhum risco à saúde humana. Né? Então, tintas de impressão, por exemplo, também não tem uma legislação Mercosul, uma resolução, melhor dizendo, Mercosul, para esse tema. Né? Então, em muitos casos, é recomendado seguir uma legislação suíça, né, que mesmo na União Europeia não tem uma resolução sobre esse tema, uma resolução harmonizada, ou seja, que é válida em todos os países membros, né? A Suíça, que não é membro da União Europeia, tem uma legislação nesse tema e é usada como referência, né, em relação a tintas de impressão. Bom, aqui, então, já vamos para a conclusão, né, só para relembrar os pontos principais do webinar de hoje, né? No processo de criação, ou então de harmonização de regulamentos ou de resoluções, né, como eu mencionei antes, regulamentos dos Estados Unidos, que são feitos pelo FDA, são analisados, assim como os regulamentos da União Europeia também, né? Existem também guidelines que são feitas pelo Conselho da Europa, que também são usados como referência, né? Por exemplo, o Conselho da Europa lançou um documento sobre metais usado em contato com alimento e é bastante usado por aqui e as pessoas confiam nisso para checar a conformidade dos seus produtos, e o Mercosul usa também esses materiais como referência e também usa recomendações da Alemanha, que são feitas pelo BFR. Né? Nesse ponto, por exemplo, papel. As resoluções sobre papel do Mercosul são baseadas nas recomendações aqui da Alemanha. Né? Então, assim, como eu falei, né, só para relembrar os pontos principais, essas resoluções exigem transposição para a legislação nacional, né? Existem, às vezes, pequenas diferenças na implementação, como eu falei antes, né? Como o país vai fazer essa transposição, né? Por exemplo, na Argentina, que vai para o Código Alimentar, lá que vai achar esses documentos, e às vezes pode demorar também, né? Às vezes anos, como eu falei para vocês antes, a partir do momento que o Mercosul publica essa resolução até a incorporação na lei nacional. Né? E um ponto também muito importante, apesar desses documentos serem baseados nas listas positivas da União Europeia e dos Estados Unidos, não pode se confiar só nisso, né? Não pode se confiar que a substância está na lista da Europa, então eu posso usar sem problema. Não, tem que estar na lista positiva do Mercosul. Os regulamentos da Europa são só uma base que eles usam. Né? Então, aqui também, só para terminar a conclusão, isso, né, como eu falei antes, dos países membros, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai são obrigados a adotarem na legislação nacional, né, e mais uma vez, para relembrar a questão do
registro, né, que o Brasil é o único que é um pouco diferente nessa questão, e o registro é obrigatório só para materiais reciclados. Bom, então é isso, né? Esse foi o meu slide final. Acho que a gente ainda tem alguns minutinhos aí. Então vamos ver, aproveitar para responder algumas perguntas. Deixa eu ver se entrou alguma pergunta aqui. Tem uma aqui sobre PP e sobre PP e PE reciclado. Não tem legislação sobre isso, ou seja, até o momento não está autorizado. O único polímero que está autorizado a ser usado para embalagens ou equipamentos em contato com alimentos quando é reciclado é só o PET mesmo, só o PET. Né? Ou para outros materiais não há. Então, se for o caso de uma empresa estar querendo usar PE ou PP ou qualquer outro tipo de polímero, de plástico reciclado, então tem que preparar uma petição e mandar para a Anvisa para pedir autorização. Né? No momento está proibido, como eu mencionei em um dos slides, né? Só tirando esses dois materiais, PET e os materiais celulósicos, para todos os outros é proibido. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma que é sobre sobre esse princípio de não migração que existe no regulamento da União Europeia, se isso é válido no Brasil também, ou no Mercosul. A resposta é não. Isso, para quem já é um pouco familiarizado com os regulamentos aqui da União Europeia, eles têm um princípio, eles se baseiam em listas positivas também, porém, existe uma exceção, vamos dizer assim. Se uma determinada substância estiver presente, que não estiver presente na lista positiva, porém, quando se faz o ensaio de migração, a migração dessa substância está abaixo de 10 ppb, essa substância pode ser usada. No regulamento Mercosul e brasileiro, não tem. Eles não mencionam esses princípios de não migração. Então, no status atual dos regulamentos, não está autorizado. Se a substância não estiver na lista positiva, não pode ser usada. Bom, tem outra aqui também sobre barreira funcional. Também ainda não está na resolução Mercosul. Também é outro ponto que está na resolução, nos regulamentos da Europa, da União Europeia, né, da barreira funcional, como, por exemplo, em um produto que tem várias camadas, multicamada, que coloca se uma das camadas for alumínio, por exemplo, né, isso é uma barreira funcional, tudo que está atrás do alumínio não vai migrar. No Mercosul, eles ainda não reconhecem o uso de barreira funcional em um produto multicamada. Então, todas as camadas do material têm que ser feitas somente com substâncias que estão parte da lista positiva. Bom, o nosso tempo agora está realmente acabando, então não vai dar para responder todas as perguntas, mas eu recebi aqui as perguntas e eu vou ver se eu consigo responder para vocês por e-mail depois, né? Ou então vocês podem me mandar um e-mail, no meu último slide vou mostrar o meu e-mail, vocês podem me mandar, se tiver alguma pergunta que não for respondida, e aí eu mando a resposta para vocês. Com o último slide que eu gostaria de falar aqui, é só caso alguém daí do público faça uma viagem a trabalho aqui pela Europa ou pela Alemanha,
em novembro, né, você esteja por aqui, ou então pode vir também só para ver, para isso. Nós vamos estar, estamos organizando uma conferência sobre esse tema aqui na Alemanha, em Stuttgart, no dia 18 e 19 de novembro, e o foco vai ser, na verdade, vai ser regulamentos do mundo todo, né? Então, o nome vai ser Global Food Contact Regulations, vamos falar sobre regulamentos da União Europeia, dos Estados Unidos, do Mercosul também, Índia, Japão, né? Então, o convite está feito, caso alguém esteja por aqui, só entrar em contato com a gente, se quiser ir na nossa conferência, vamos ficar felizes em recebê-los. Aqui o último slide com os meus com o meu e-mail, meu telefone, caso alguém queira entrar em contato, vamos ficar felizes em ajudar, e o da minha colega Juliana Carvalho, que está aí no Brasil, né, para os que preferirem um contato local, está aqui os detalhes da Juliana, e ela queria dar uma palavrinha também sobre as localizações, a infraestrutura da Intertec do Brasil. Juliana, está me ouvindo? Olá, estou ouvindo. Olá, boa tarde, comecinho da tarde, né? Não, só queria dizer que a Intertec é uma empresa que tem mais de 130 anos, ela está no Brasil há mais de 30 anos também. Nós estamos localizados em 16 estados do país, no Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Amazônia, e o nosso escritório central é em São Paulo, em Alphaville. Eu sou responsável pela área de HERS no Brasil e também pelos laboratórios. A gente tem uma capacidade analítica muito grande no país, temos 10 laboratórios de grande porte, fazemos ensaios químicos, físicos, mecânicos, elétricos, e para a área de food contact a gente faz vários ensaios também. Fazemos de migração, de metais, e os nossos laboratórios eles são 17.025, com uma capacidade com equipamentos modernos, e a gente está à disposição de vocês. Então, para contatos aqui no Brasil, na área de HERS, tem o meu e-mail, que é juliana.carvalho, a gente tem o 0800, que também a gente tem diversos serviços que a Intertec pode oferecer, e a gente tem um Fale Conosco também no site, enfim, a gente está à disposição de vocês. A gente conta, além dessa infraestrutura no Brasil, a gente conta também com os nossos colegas no mundo inteiro. A Manassi, queria te agradecer pelo webinar, muito obrigada, tá? Muito obrigada também. Da minha parte, né, muito obrigada ao público, a todo mundo que veio aqui ouvir o nosso webinar. Muito obrigada, Juliana, muito obrigada ao Robson e a todo o time do Departamento de Marketing aí no Brasil, que me ajudou e organizou tudo, né, a fazer esse webinar Brasil-Alemanha. Muito obrigada, gente, por tudo e boa tarde para vocês. Maravilha, eu só queria uma última informação aos participantes, a quem participou desse webinar, a gente vai mandar depois um link com essa apresentação completa, porque a gente está gravando com essa apresentação completa para uma consulta posterior, tá? Muito obrigado a todos, quem apresentou, a Manassi e a Juliana, e aos participantes todos. Até uma próxima oportunidade, um bom dia para todos.